Ju, você não vai falar das noivas? Porque tem muitos relatos de muitas noivas nesse grupo que falam que você não entregou o vestido, que falam que levaram um golpe, que falam que receberam o vestido em condições inutilizáveis e algumas têm vídeos, têm prints. Você não vai falar sobre isso? Porque eu acho que é sobre isso que a gente quer ouvir. Beleza, inclusive a gente vai mesclar, tá bom? Vocês vão mesclando, mas sempre a gente vai fazer um placar, combinado? Porque eu acho mais fácil a gente conseguir visualizar em números a quantidade de acusações versus a quantidade de crimes e se no final tudo isso justifica, né, todo esse ódio, toda essa perseguição, todo esse grupo de stalkers que, né, infernizam a minha vida há tanto tempo. E para isso, agora a gente vai começar o placar das reclamações de noiva, tá bom? Então, hoje a gente vai contar o caso de uma noiva chamada Júlia e eu posso falar o nome dela, afinal de contas tem várias Júlias por aí, mas eu vou falar porque eu quero que ela ouça eu falando diretamente para ela. Tá bom, Júlia? E essa reclamação nem foi feita assim diretamente pela Júlia. Foi feita pela mãe dela a partir de um vídeo que ela postou no TikTok logo após ali a retirada do vestido no meu ateliê 3 dias antes do casamento, tá? O casamento dela foi no sábado, ela retirou na quarta-feira à tarde, tá bom? E aí ela fez esse vídeo, né, super revoltada, falando como que ela recebeu o vestido. E agora a gente vai assistir este vídeo, vamos ver as acusações que ela fez. Esse vídeo foi reportado pelo Vítimas e depois parece que elas entraram em contato, né, com a mãe dessa noiva, que também relatou mais coisas no WhatsApp, de tudo que ela passou. E agora a gente vai trazer não só o vídeo, né, os cortes em cada parte, mas como principalmente as denúncias que ela fez nesse vídeo. Ela começa mostrando o modelo que a noiva mandou de inspiração. Porque depois a gente vai ver lá na conversa que não foi bem esse modelo, não. Então, acho que ela foi lá buscar alguém que tinha casado com o mesmo modelo. Porém, a hora nenhuma, depois, quando a gente passar para a segunda parte, vocês vão ver isso. Na conversa que a filha dela teve comigo, ela mandou esse vestido como referência. Pelo contrário, as referências que ela mandou foi vestidos do meu site. Não tendo referência de nenhum outro vestido que não fosse meu. E em referência a este vestido que ela mandou, ele se identificava no site como vestido Super Flores. É um vestido que faz parte da minha história que eu amo. Eu vou contar essa história na segunda parte para explicar melhor como que ele é feito. Então, para quem tem ateliê, vocês vão adorar essa história, é muito legal. E principalmente ele é conhecido por ter mais de 500 flores 3D, flores de todos os estilos, desde pequena, média, grande. Também tem uma florzinha ali que é feita de tule ou de organza para dar um efeito meio frufruzinho, assim, sabe? Então ele tem um mix de bastante flores diferenciadas em tamanhos diferentes que dá este efeito na saia de tule, tá bom? Eu ele depois para fazer foto em Paris, é um vestido super querido assim, da nossa história. Com certeza é um dos mais trabalhosos que eu já fiz, até por isso que ele era um pouco mais caro no site, dava muito trabalho, demorava muito, além do gasto de material, tá? Então, quando a Júlia entrou em contato comigo, ela não mandou essa referência que ela colocou aqui no vídeo. Aí ela só colocou no vídeo o desenho que eu fiz pra ela, porque quando ela foi no ateliê, e vocês vão ver isso na linha do tempo dela, ela provou uma base nesse estilo, né, de decote V profundo na frente, nas costas, e falou que então que ela gostaria de ser feito dessa maneira, mas que ela estava na dúvida se ia colocar manga ou não, porque no modelo original ele também tem um decote V nas frente, porém ele tem uma manguinha curtinha. Tanto que no desenho eu faço um lado com manga e outro lado sem manga, porque isso seria uma escolha dela no dia da prova. Então, vamos só aqui entender qual que era o modelo que ela escolheu. Era um modelo de base de tule, tá bom, gente? Isso é muito importante. Eu vou postar aqui um print do que é uma base de tule para vocês. É um corpinho feito duplo num tule de poá ou numa renda chantilly. Nesse caso aqui dela, a gente iria fazer no tule de poá e aplicar o barrado da renda fazendo todo o decote e descendo aqui na saia, que nem no modelo original. E caso ela quisesse uma manguinha, seria feito com o barradinho da própria renda bordada, entendeu? Então, assim, esse foi o modelo que ela contratou e pagou. Não tinha corset, não tinha uma manga de borboleta, tá bom? Então vamos deixar isso bem claro. O que foi que ela contratou? O modelo Flores, que custa a promoção que ela pagou, tá bom? Depois que ela mostra ali, né, que não foi feito o vestido acordado, ela mostra o vestido que foi feito. E aqui a gente já vê que tem uma diferença muito grande. E eu vou explicar isso lá na frente pra vocês. Por que que o modelo que ela comprou não tinha corset e aqui a gente tá vendo a noiva com um corset. Isso é nitidamente o corset dela.
Mas isso vocês vão ver na segunda parte, quando eu explicar a linha do tempo da Júlia e tudo que foi acordado e realmente aconteceu. Depois ela começa a mostrar um vídeo onde ela arranca as flores da saia. E assim, a gente pode ver que tem um pouco de dificuldade, não é aquela coisa que você arranca e já sai de uma vez, ela fica ali tentando puxar até arrancar. Principalmente porque uma das críticas que ela vai fazer nesse vídeo, que eu vou postar aqui pra vocês, é que eu utilizei cola quente para colar as flores, que as flores tinham sido retiradas de outro vestido de noiva, porque havia um pedaço do tecidinho ali atrás, né? E várias vezes ela fala que as flores são de péssima qualidade, que as flores parecem flores de EVA. Pra quem não sabe, EVA é um material que a gente faz trabalho de escola infantil e que na verdade é grosso. E essas flores aqui que a gente utiliza, eu vou passar aqui um vídeo pra vocês delas no meu ateliê, pra vocês verem de perto, são flores cortadas a laser. A gente manda cortar a laser, inclusive com uma fornecedora ótima. Pra quem é ateliê, eu sei que tem muito ateliê que tá acompanhando isso daqui, até pra ver que também acontece isso em ateliês grandes. Eu recebi muitas mensagens de ateliê me apoiando por causa disso. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu faço as minhas flores 3D na Zarza Laser, lá em Goiânia. E essas flores aqui em específico foram feitas de cetim bucol. Cetim bucol, para quem não sabe o que é esse tecido, é um tecido mais grosso e que a gente utiliza para fazer vestido de noiva. Então, quando eu mando, eu posso até mostrar aqui um histórico que eu tenho com a Cíntia, que é a proprietária da Zarza Laser, que sempre me atende super bem, a gente faz tudo online, ela envia, despacha, por isso que eu falo assim, qualquer lugar do Brasil vocês podem pedir que ela envia. Aí ela só passa o contato da loja lá de Goiânia para comprar o tecido. Então, geralmente eu compro primeiro a loja no tecido, mando entregar para ela e encomendo as flores. Não é barato, gente. Aqui, ó, eu vou colocar um pedido aí de mais ou menos 400 peças. Olha o valor que dá, tá bom? Fora o tecido, fora o translado. Então, dependendo do tamanho da flor, ela vai custar em média ali de 70 centavos até R$ 3, porque eu já fiz umas flores que eram bem grandes, entendeu? Então, não é uma flor barata, como foi insinuado no vídeo, como se fosse um material barato, tipo EVA. Pelo contrário, é uma flor cara, principalmente pela quantidade, né? De cada tamanho a gente utiliza em média ali mais ou menos 100 flores. Então, se você fizer o cálculo aí pelo valor médio, não sai barato a quantidade de flores, não. Situação. Olha isso aqui. Olha aqui. Isso aqui ela tirou de outro vestido. Ela tirou de outro vestido isso aqui. Olha aqui. O que é isso? Me explica. Ela tirou de outro vestido isso aqui. Olha aqui a prova que ela tirou de outro vestido. Ela cortou de outro vestido para colocar no seu vestido. E as flores de EVA que ela colocou? Isso pra mim é flor de EVA. Olha aqui. Colada com cola quente. Isso aqui é um absurdo. Olha isso aqui. Essa aqui. Olha isso aqui. Olha a piada. Olha aqui. Que é isso? Cabe ou não cabe uma indenização isso aqui? Fala pra mim. Isso aqui é um vestido de noiva que se apresente? Que entregue pra uma noiva? Você acha que... Como que você faz isso com o sonho de uma pessoa? Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso daqui é acabar com o sonho de qualquer noiva. Olha a situação disso. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um absurdo. Olha que nojeira. Olha isso aqui. Olha a raiva que foi feito isso daqui. Parece que foi feito com raiva. Olha. Olha isso aqui. Ela faz essa força para arrancar as flores, falando que foi colado com cola, né, quente. A gente não utiliza cola quente, a gente utiliza pegamil ou cola universal. E aqui, provavelmente, foi um dia depois, ou até mesmo no mesmo dia que eu entreguei o vestido. Inclusive, essa cola estava recente. A cola, gente, ela demora até 5 dias para estabilizar. Depois de 5 dias, inclusive, para você conseguir arrancar, você vai realmente ter mais dificuldade. Ela sai, óbvio, da mesma forma que se for costurada à mão. Porque se a gente costurar a mão e puxar com força, a gente vai arrebentar. Os pontos também vai sair. Então, não quer dizer que porque é colado ou costurado à mão, que a durabilidade é melhor. Porque das duas formas, se for arrancado na força que ela tá fazendo ali, vai sair. Então, independente se é cola ou costurado, isso não tem nada a ver com a qualidade da entrega do vestido. E, inclusive, em momento nenhum da conversa, que vocês vão ver mais pra frente, ela me pergunta, antes de fechar o contrato, como que aquelas flores eram aplicadas. Então, isso aqui é uma questão que ela poderia ter perguntado antes. Ah, é costurado? É colado? E detalhe, eu nunca escondi nas minhas redes sociais, tem posts assim, ó, de 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, todos os anos, inclusive no TikTok, onde eu falo
que eu colo as coisas. Então, tipo, não fazia o menor sentido ela ficar assustada com isso depois. E todas elas são coladas, gente. A durabilidade da cola é tão grande, às vezes até maior do que a durabilidade da linha, entendeu? Então, ao falar ali que ela tava colando com cola quente, ela já comete um erro, porque não é cola quente, é pegamil. E tem que ser feito com bastante cuidado, tem que a gente faz na mesa, tem que esperar o tempo de secagem. Se, tipo, realmente, se for lá tentar arrancar algumas horas depois, a flor vai sair mesmo, com um pouco de facilidade. Você pode ver que tem um pouquinho de resistência, mas sai um pouco mais fácil. Falou que o vestido foi feito com raiva. Olha, isso eu te garanto que em momento nenhum o vestido da Júlia foi feito com raiva, isso vocês vão ver nas mensagens, que inclusive até nas últimas mensagens ali, eu até não entendi muito bem por que isso aconteceu, porque em nenhum momento ela demonstrou nenhum tipo de raiva ou agressividade comigo, e eu tratei ela com todo respeito durante todo o processo, né, que ela teve em contato direto comigo, que não foi com funcionários meus. Então, assim, tanto que quando eu vi esse post, eu cheguei a confrontá-la, ela nunca me respondeu, e eu vou falar uma frase aqui muitas vezes. Se você tem um problema comigo e não fala comigo, você não tem um problema comigo. Se você tem um problema comigo e você sai falando pros outros, não é porque você tem um problema comigo, é porque você gosta da atenção que as pessoas te dão quando você fala de mim. Porque se você falar de você, elas não vão te dar atenção nenhuma. Porque em nenhum momento ela me enviou mensagem depois da entrega do vestido falando que ela não havia gostado do vestido, que ela tinha algum problema com o acabamento, ou querendo devolver o vestido, falando que a pessoa não estiver de acordo com o que foi contratado, ela não é obrigada a retirar o vestido do ateliê, e aí sim pode caber um processo de dano moral. Só que hora nenhuma ela falou isso. Ela retirou o vestido, falou que o vestido estava ótimo, falou que ia mandar foto. Inclusive no vídeo ela fala que ela ofereceu carona pra minha costureira, porque como elas saíram de lá já quase 8 horas da noite, a Cris ficou lá até esse horário pra atendê-las. Eu perguntei, já que elas iam descer a rua e a estação ficava no final da rua, se ela poderia dar carona pra Cris. Se ela falasse, não, não posso, que eu estou indo pra outra direção, eu ia falar, tudo bem. A Cris também ia falar, tudo bem, tava tudo bem. Entendeu? Então, assim, são muitas acusações que a gente vai vendo que não demonstra realmente, talvez, uma insatisfação, mas sim uma raiva. E em nenhum momento essa insatisfação chegou até mim. Porque se ela tivesse conversado comigo, inclusive no dia que ela estava lá recebendo o vestido, a gente teria entrado num acordo. Porque, inclusive, o modelo que ela gostaria de usar, eu tinha no meu estoque do tamanho dela. Então, se ela falasse, ó, Juliana, depois vocês vão entender o que aconteceu. Eu mudei de ideia, eu não quero mais esse modelo, eu quero o modelo que eu contratei. E o que eu faço agora, que falta 3 dias pro meu casamento? Eu ia falar, não, beleza, vamos provar então o que eu tenho aqui, que é exatamente do seu tamanho. Se você quiser, a gente faz essa troca. Mas em nenhum momento, eu repito, vocês vão ver nas conversas, em nenhum momento a Júlia entrou em contato comigo para questionar nada sobre o modelo que foi entregue. Depois a gente chega na parte do print da conversa, que aparentemente foi por Instagram. Fala que o ateliê tinha cheiro de xixi de gato, que o lugar era sombrio, que ela ficou lá por 5 horas, que ela chegou às 9 da manhã no ateliê nesse dia, né, que era para retirar o vestido, e que ela só foi atendida às 3 da tarde e que elas saíram de lá às 8h14 e que ela ainda deu carona pra costureira. Na linha do tempo eu vou mostrar isso, mas vou só corrigir alguns fatos. Já tinha sido marcada a retirada dela na quarta-feira, no final da tarde, após as 4 horas. E eu ainda falei que eu ia enviar mensagem assim que estivesse pronto para ela buscar, certo? Ela fala que ela chegou às 3 da tarde, só que na mensagem que eu mando pra Júlia falando que ela já poderia vir buscar o vestido, eu mando às 4 da tarde. E vai estar lá no print, vocês vão ver. Então, como que ela fala que chegou às 3, sendo que às 4 eu estava mandando ela ir? E nesse dia, inclusive, a Júlia falou que tinha coisas para resolver em São Paulo. Então, se ela chegou cedo, ela não chegou cedo com a intenção de ir direto para o meu ateliê, visto que ela já sabia, desde, né, de alguns dias antes, que o vestido só seria entregue na parte da tarde. Então, isso dela ficar 5 horas esperando, que inclusive, ela fala uma coisa muito engraçada, que ela ficou na rua até as 15 horas. E que dá a sensação pra quem tá lendo, pelo menos pra mim, que, né, que sei da história, mas eu tô pensando em quem não sabe, de que eu deixei ela na porta de casa, na rua ali, ó, no sol quente, deitada no asfalto, esperando. Sendo que não foi isso que aconteceu. Ela morava no interior, ela veio pra São Paulo de manhã, ela foi resolver questões de coisas do casamento dela, que inclusive quando ela chegou lá, ela falou que tava buscando um monte de coisa. E quando deu 4 horas da tarde, já que ela já estava na rua resolvendo essas coisas, eu entrei em contato e falei que ela já poderia ir buscar o vestido. Inclusive, mandei uma foto do vestido. Isso a gente vai ver tudo na parte 2 com a linha do tempo certinha dela. Só armazena essa informação que aí vocês vão entender muito bem realmente o cronograma. Então aqui, ela já mente sobre o horário.
Ela já mente sobre a questão do vestido, que aí mais pra frente vocês vão entender que por que o vestido saiu do modelo Super Flores e passou para um modelo com corset, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho mais. Também mente sobre essa questão de que eu deixei ela na rua, como se eu tivesse tipo, largado ela ali no relento. E não foi isso que aconteceu, vocês vão ver. Mais uma vez na mensagem, ela fala que as flores parecem de EVA, que eu tirei de outro vestido, que era baratas, tipo da 25 de março, colada com cola quente. E que ela tinha combinado outra coisa. Então, mais uma vez, quando a gente vê a linha do tempo, vamos ver o que foi combinado. E hora nenhuma foi combinado outra coisa. Inclusive, em nenhum momento a Júlia me questionou nada sobre essa questão das flores, como que eram coladas e tal. E a única hora que a gente fala sobre as flores, já é ali no finalzinho, que eu explico para ela que demoraria mais tempo do que o esperado para aplicar as flores, ela mesma fala que eu poderia colocar menos flores, que ela até preferia. E que não era porque ia colocar menos flores que estaria, tipo, pior o vestido. Mas foi uma escolha dela. Em nenhum momento ela me pediu, né, para ver como que era feito, questionou antes do fechamento de contrato ou até mesmo depois do fechamento de contrato. Diz que ela pagou o vestido um ano antes e que foi R$ 8.000. Eu vou mostrar lá a linha do tempo para vocês, vocês vão ver como que foi o primeiro contato dela e ela entrou em contato a partir de um anúncio. Esse anúncio tem um vídeo com um print do meu site com os valores da época. Ela pediu algumas modificações no modelo. Quando eu enviei o orçamento para ela, saiu por R$ 5.800, porque ele estava de promoção. Para venda, tá, gente? Esse valor não era primeiro aluguel, porque era Black Friday de novembro. E nesse período do ano, a gente sempre fazia uma promoção que, inclusive, era para capitalização, porque todo mundo faz Black, a gente também tinha que fazer, tá bom? Então, hora nenhuma ela pagou R$ 8.000 nesse vestido. Nem no site o valor era esse. Porque como ele estava com 50%, ele custava mais de R$ 10.000 se fosse fora da promoção. Então, nem no valor original ele era esse valor, tá bom? Mas esse valor chegaria perto do valor original de outro vestido, que não é esse. Calma que a gente vai chegar lá. Disse que a noiva não estava respirando no corset. Repito mais uma vez, o modelo que ela fechou não tinha corset. Por que esse corset apareceu, a gente vai entender daqui a pouco. Mas foi uma escolha da noiva. Inclusive, esse corset foi provado nela, no dia que ela foi lá fazer a prova, em setembro, tá bom? E depois que foi provado nela, foi ajustado de acordo com a marcação do fechamento que ela falou que estava confortável. E nisso eu posso pedir para qualquer noiva minha vir aqui comentar, qualquer noiva minha que já casou com corset meu sabe que o tanto que a gente marca ali os botões é o tanto que a gente puxa no corset que você fala que está confortável para você. Se você falar que não está confortável, a gente dá uma afrouxadinha até você falar, não, assim o corset está confortável. Então nunca nenhuma cliente sai de lá mais apertada do que ela mesma falou que ela gostaria. Até por isso que a gente insiste tanto que a cliente vai lá fazer a prova. Porque quando a gente faz a distância, isso já é uma garantia que a gente não consegue dar. Porque fazendo nas medidas da pessoa, pode dar um ajuste para mais ou para menos. E aí esse ajuste, né, é por conta da pessoa que comprou a distância. Mas se a pessoa vai lá, gente, antes mesmo da gente fazer a marcação, a gente aperta. A Cris sempre pergunta, tá confortável? Que a Cris trabalhava nessa época. E a noiva falava, sim, ah não, tá muito apertado, solta um pouquinho. A gente soltava e amarrava de novo. Então, se estava apertado, foi por uma escolha da noiva. Porque hora nenhuma a gente aperta além do limite e faz a marcação ali e pronto, acabou. Um outro print, né, que é dessa mensagem, ela fala que eu devo ter feito de propósito, porque eu falo que eu não gosto de cristão. E a filha dela, ao se despedir de mim, falou, Deus te abençoe. Gente, falar que eu não gosto de cristão é até complicado, né? Porque não é Cristo o problema, é o fã-clube, né? Então, assim, coincidentemente, a maioria dos problemas que vocês vão ver aqui são com noivas cristãs, né? Mas, em questão de respeito, isso você não pode falar não, sabe por quê? Eu já tive noivas de todo perfil. Cristã, evangélica, igreja do véu, satanista, umbandista, tive uma também que era budista, já tive noiva que era ateia, ela e o noivo, então acho que não teve religião nenhuma presente no casamento. E em todos eu tratei com muito respeito. Já tive de eu estar ali com o noivo e pedir para rezar, eu rezo com todo mundo, sem problema nenhum. Então isso daqui é uma calúnia tão absurda, tão grande. E é aquela coisa, tipo assim, você tá me acusando de intolerância religiosa sem nem ao menos provar. E ainda por cima, insinuando que eu estraguei o vestido da sua filha de propósito por intolerância religiosa. Sem noção do peso que é essa acusação. E sem prova nenhuma. Tipo assim,
fontes, vozes da minha cabeça, entendeu? Ai, foi intolerante com a minha filha, fez de propósito errado o vestido da minha filha, sendo que a gente vai ver daqui a pouco que não foi isso que aconteceu. E por causa disso, ela foi lá e fez tudo mal feito. Que também não foi o que aconteceu, porque uma hora nenhuma o vestido tá mal feito. Ele foi feito dentro das técnicas do ateliê. Você pode não concordar com as minhas técnicas, você pode achar que as minhas técnicas não fazem jus a um ateliê de alta costura, o que eu nunca falei que eu sou. Inclusive, acho ridículo quem tá aqui no Brasil e fala que tem ateliê de alta costura. Alta costura que nem existe, entendeu? E são técnicas do meu ateliê que eu exponho nas minhas redes sociais há mais de 10 anos. Então você não foi enganada, você não foi iludida, você não foi nada. Porque se eu falo como que eu faço as minhas festas há mais de 10 anos publicamente e você fechou comigo, é porque que eu entenda, você já sabia disso. Visto que você ainda fala que a sua filha era minha fã e que sonhava em fazer o vestido comigo. Então, se ela era minha fã, ela já sabia como que eu fazia. Então, se ela já concordava, por que agora isso daqui virou um problema? Entendeu? Isso que eu entreguei um tule pra ela com um nó na ponta como véu. Eu vou fazer um vídeo de como que é nosso véu. Tipo, ele tem... a gente faz o franzidinho, faz o acabamento bem bonitinho. E essa parte é onde a gente coloca os grampos. Muitos ateliês colocam pente. Mais uma vez, bem no começo da minha carreira, eu também colocava pente. Só que uma vez eu fui vestir uma noiva com um cabeleireiro muito famoso lá de Goiânia. E ele falou que esse pente atrapalhava muito no penteado, que dependendo da forma que enfiasse e puxasse, poderia estragar o penteado dele. E na hora ele arrancou o pente na minha frente, eu fiquei com choque. E aí ele falou, olha, Juliana, minha dica, os véus europeus que eu já trabalhei, eles têm no máximo um tulizinho aqui e um espacinho pra gente colocar os grampos. E aí a gente viu que era mais fácil furar pra ficar mais maleável, que assim ele poderia moldar o véu da forma como ele quisesse. Ainda mais que o véu é da pessoa. E no contrato dela já fala que é um véu simples. Se você queria um véu, por exemplo, com flores, um véu com renda, tendo um acabamento na barra, teria que ser pago a mais. E nesse caso você não pediu. É o que está no nosso contrato e foi entregue exatamente o que nós entregamos para todas as noivas. Todas. Inclusive o véu da Pudim foi esse véu. Quer dizer, a gente não utilizou nenhum véu trabalhado. É exatamente o mesmo material, o mesmo véu. Ó, dá pra ver pelo vídeo. É um tule, que chama tule francês, que ele tem um brilhinho. Ele tem 3 metros de largura. E a gente tem sempre ele no off-white ou no branco. Se eu não me engano, o da Júlia foi branco. Posso estar enganada. Mas é o mesmo material, eu uso o mesmo material há mais de 7 anos. Eu nunca troquei de material em relação a véu, a não ser em casos muito específicos. Você, esse véu aqui vai ser customizado de tal forma, precisa de um tule diferente, entendeu? Mas os véus são iguais para todas as noivas. E assim, eu não vejo outra noiva vindo aqui reclamar sobre o véu, só você. Então, também não entendi muito bem o sentido da reclamação. Ela falou que ela não tinha mais dinheiro para gastar no vestido, mas com alma caridosa, foi lá, ajudou, levou ela em outra cidade mais próxima e ela alugou um vestido mais barato, mais em conta, por 5 mil reais. O que já mostra a mentira e a contradição da própria cliente, porque primeiro ela fala que pagou 8 mil no meu vestido. E depois fala que 5 mil é um vestido mais em conta, sendo que o valor do vestido da filha dela foi 5.800. Então, tipo, se estamos ali no mesmo preço, por que que do nada o meu, que já tá com o valor errado nessa acusação, que já é uma mentira, né? Já é uma calúnia. E aí, do nada, quando você fala que alugou um de 5 mil e pouco, o meu também era 5 mil e pouco. Mas aí você fala que esse que era barato. Gente, eu acho assim, você quer me acusar de um crime? Você quer relatar que você passou alguma coisa comigo? Primeiro relate pra mim. Se a gente não resolveu nós duas, aí se você quer ir aí nesse grupo, você vai. Mas pelo menos fala a verdade, sabe? Vai lá, abre a conversa, lê a conversa todinha. Por exemplo, teve uma única falha nesse caso, que eu vou admitir essa falha, uma única falha que você poderia ter usado a meu favor, a seu favor, quer dizer. E você não usou. E eu vou mostrar. Uma única falha. E nem foi minha, que nesse caso não era uma responsabilidade minha. E que só fui ver agora, inclusive, quando eu revisei nossa conversa. Tá? E você não poderia ter usado essa falha. Mas aí, em vez de usar essa falha, que aí sim muitas pessoas poderiam te dar razão, você utilizou de mentiras. Até agora, quase tudo que você falou aqui é mentira. Então, tipo assim, eu não entendo por quê, se não por ódio pessoal, por raiva. Você disse que eu fiz o vestido com raiva? Pra mim, quem tá com raiva aqui é você. Pelo que eu não sei, de verdade. Se é pela minha pessoa, enfim, porque eu entreguei exatamente o que a gente foi conversando e foi definindo juntas. Se você não gostou da forma que foi feito o acabamento, em relação à cola, ou a forma do atendimento, você poderia ter vindo falar comigo. Naquele mesmo momento, você não falou. Nem outro dia. O que pra mim faz parecer, porque depois também analisando,
que você já estava pensando, não, como que eu vou poder jogar isso depois na internet? Porque isso vai me render muito mais. Que inclusive no vídeo você mesmo fala, isso vale indenização, né, gente? Olha isso aqui. Olha a piada. Olha Que é aqui. isso? Cabe ou não cabe uma indenização isso aqui? Fala pra mim. Isso aqui é um vestido de noiva que você... Instigando as pessoas a comentar no seu vídeo, falando que isso vale uma indenização, no meu ver, visando algum tipo de lucro lá na frente com o processo. Querendo, né, pedir o apoio das pessoas, porque agora esse foi o grande hype, né? Eu vou pro TikTok, eu relato a minha dor, que é a pior estilista do Brasil, as pessoas me dão apoio, e aí depois, eu tendo apoio das pessoas, eu posso processá-la e ganhar um dinheiro em cima disso. O que já mostra, assim, que, né, depois eu é que não tenho índole, gente, desculpa. Porque você inventar toda uma história, toda uma narrativa que só te favorece, que não tem nada a ver com o que aconteceu, somente para prejudicar o meu trabalho, porque a partir desse vídeo que viralizou um monte de comentários, que eu colava as coisas, que as coisas eram mal feitas, que era trabalho de escola, e isso me prejudicou pra caralho. Que eu precisei de muitos vídeos para mostrar que a cola não danifica, que pelo contrário, a cola ajuda. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal essa semana mostrando como que eu colo, ensinando, né, ateliês menores como utilizar essa técnica para otimizar o processo de confecção. Não para estragar o vestido, danificar, como as pessoas acusam, porque não estraga. É claro que vai estragar, né, se for feito mal feito. Se for feito com a quantidade errada, com a cola errada. Por isso que nesse vídeo eu explico direitinho como que é feito. Agora, sabe, espalhar essa notícia da forma que foi espalhado, gente, desculpa, isso não é uma denúncia. Isso é um crime de ódio. Porque isso é só mentira, tipo assim, não tem uma verdade na mensagem. No final, ela disse que foi muito estresse, porque a noiva sonhava com um vestido comigo, que quando chegar lá na conversa a gente vai tentar entender isso melhor, que foi só choro. E que eu cobrei R$ 150 pela consulta com ela. Nessa época, como a gente tinha muita demanda por causa somente de promoção, tinha muita gente que agendava horário no ateliê pra ir tirar foto comigo. Sim, principalmente por causa, né, do TikTok. Tinha gente que fingia que era noiva, inclusive. Tinha muita gente que ia lá, fazia perder meu tempo, criando o vestido pra ela, pegava a criação e, ó, levava numa costureira, levava em outra estilista. E eu sei que já chegou relatos pra mim, de costureiras me pedindo orientação de como fazer uma criação minha, porque a pessoa foi lá e levou meu desenho pra ela. E não foi nenhuma nem duas, foram várias. Então, a partir ali mais ou menos da metade de 2023 pra frente, a gente voltou a cobrar. Porque em 2022, quando eu vim pra São Paulo, a gente cobrava, porque era muita gente querendo marcar horário. Aí, quando deu ali uma estagnada, a gente tava com os horários mais livres e a gente via que realmente era uma noiva interessada, aí a gente não cobrava. Quando era época de promoção, tinha que cobrar. Porque senão muita gente ia lá só pra perder meu tempo, não cegar e não fechava nada. E como tinha muita demanda e eu tinha poucos horários, a gente colocava essa taxa que depois seria revertida no contrato dela. Então, se ela fechasse o contrato, a gente iria bater no contrato depois. Aí vocês vão ver depois. A taxa não era 150. No caso, essa noiva aqui fez R$ 100. E, inclusive, foi abatida no contrato dela depois. No último, bem no finalzinho da mensagem, ela disse que ia trabalhar muito para pagar um advogado para me deixar ainda mais famosa do que eu sou e receber logo esse prejuízo. Bom, a gente já tá no final de março, quase começo de abril. Esse processo nunca chegou, até porque eu acho que qualquer advogado que analisar tudo que eu vou mostrar para vocês no próximo print, né, e tudo que realmente aconteceu, vai falar que seria muito difícil isso ir para frente. Então, acho que já que ela viu que, juridicamente falando, as coisas que ela se baseia aqui num tribunal não ia fazer muita diferença e no final das contas ia ficar elas por elas, talvez ela não ganhasse nada, ou se ganhasse seria muito pouco perto do que ela imaginava que ela poderia ganhar, né? Porque as pessoas entram com processos contra mim e assim, eu cancelei o contrato com ela não me pagou, eu vou pedir 30 mil de dano moral. Aham. Porque eu acho graça que as pessoas mostram nos processos, mas não fala pra vocês o que tá escrito no processo, né? Calma que a gente vai ter vídeos só sobre o processo, onde a gente vai analisar todos os processos que estão abertos de noivas e relatar o que aconteceu com cada noiva. Mas vai ser mais pra frente um pouquinho, que a gente tá terminando de fazer o relatório. Mas o que tem, gente, de noiva que cancela, quer dizer, ela cancela, ela me gera um prejuízo. E aí, quando ela entra, que a gente fala, né, pra entrar na justiça pra gente poder negociar e ir pagando em juízo, até pra não ter reincidência depois, a gente pagar e depois a pessoa entrar com um processo, enfim. Aí, na hora que chega o processo aqui, tá lá, que é pra me devolver 100% do vestido, quer dizer, não é pra me cobrar a multa, não é pra me cobrar a multa que ela assinou e ela concordou, tá?
E que além de ter que devolver 100% do vestido, pagar os honorários do advogado dela, ela também quer um dano moral. De pelo menos 10, 15 mil reais, ele sempre vem. Quantas ganharam? Nenhuma, porque se você cancelou, querida, não cabe dano moral. Mesmo que eu tenha atrasado no pagamento, não cabe dano moral. Desculpa. Até porque você cancelou porque você quis. Na maioria dos casos, gente, que vocês vão ver aqui de cancelamento, não é por minha culpa, não. A pessoa foi lá, ai, cancelei por causa de fofoca, cancelei porque não vou mais casar, cancelei porque você não vai fazer na data que eu quero, e pra fazer na data que eu quero eu tenho que pagar mais. E a gente ainda vai chegar nessa história dessa noiva, que é maravilhosa, tá bom? E aí as pessoas vêm me pedindo dano moral. E isso aqui, todo esse vídeo aqui, pra mim, Juliana, e pro meu advogado, que viu depois, não passa de uma pessoa tentando conseguir ali o apoio das pessoas, como se ela fosse uma vítima injustiçada, para depois entrar com um processo requerendo um dano moral que não cabe. E aí agora a gente vai entrar na conversa para saber o porquê que não cabe na próxima parte. Então, já vai fazer sua pipoca, já curte aqui o vídeo, já deixa um comentário sobre o que você achou das acusações dessa mãe, tá? O que você acha que é verdade, que não é. Que no próximo vídeo a gente vai fazer a linha do tempo da Júlia, desde a parte que a gente fechou o contrato até o final. Vou falar quais foram os meus 2 erros, que foram 2, assim, um que não foi meu, mas que eu tive que assumir depois, e outro que foi meu. Esse é o assunto. Mas só na parte 2, então já curte, comenta, e já vai ser postado direto, tá, gente? Porque essa história vai ser postada tudo num dia só. Eu só quis dividir o vídeo para ficar mais fácil da gente entender a história.